Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da profissão de fé de São Pedro e também daquele momento trágico que São Pedro quis dissuadir Jesus de ir para a cruz e ouviu aquelas palavras: vai para longe, Satanás. Vamos então refletir sobre este Evangelho. Veja, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Jesus, até agora, tentou mostrar para os seus apóstolos quem ele era. Não é? É interessante nós compreendermos que o povo judeu já esperava um Messias. Não é? E aqui, a primeira coisa que Jesus faz é, através da sua pregação, dos milagres, dos exorcismos, mostrar para as pessoas que ele, de fato, era o Messias esperado. O Messias que todos esperavam. O profeta, como se dizia. Pois bem, mas uma vez que as pessoas perceberam que ele era enviado do alto, que era um profeta, que era o Messias, existia algo a mais para Jesus mostrar. Por quê? Porque Jesus não era somente o Messias esperado. De alguma forma, ele era o Messias inesperado. Por quê? Porque Deus realizou muito mais do que o que prometeu. Deus prometeu um Salvador, mas ninguém suspeitava que Deus viria pessoalmente. Ou seja, que Deus fosse Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus tivesse um Filho eterno e este Filho viesse encarnado, assumisse nossa humanidade para nos salvar e para morrer por nós numa cruz. Esta é a verdade maravilhosa da encarnação e da redenção. Jesus precisava ensinar isso aos seus apóstolos. Então, aqui, na primeira parte do Evangelho de São Mateus, Jesus ensina aos apóstolos o mistério da encarnação. Ou seja, que ele não é somente o Messias, ele é, sim, o Filho de Deus vivo. E é essa a profissão de fé de São Pedro no versículo 16. Jesus pergunta aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Messias. Bom, que Jesus fosse o Messias, isso daí, o povo já estava desconfiando. Mas São Pedro diz mais. São Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Vejam, isso daqui era inesperado. Por quê? Porque ninguém sabia que Deus tinha um Filho eterno e muito menos suspeitava que esse Filho eterno se faria homem e iria se encarnar. Mas São Pedro teve esta fé. São Pedro recebeu esta iluminação do alto. De fato, o próprio Jesus exulta de alegria e diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aqui nós estamos diante de uma luz que veio não da inteligência de São Pedro, mas uma luz sobrenatural. Uma luz que veio do Pai do céu, que enviou o Espírito Santo para que São Pedro reconhecesse o Filho. Eis aí a Trindade. Pai envia o Espírito e São Pedro reconhece o Filho. O que acontece, porém, é que esse não era o único mistério que Jesus precisava revelar. Ele precisava e precisa agora revelar o mistério da redenção. Ou seja, não somente que ele é o Filho de Deus encarnado, mas que ele é o Filho de Deus encarnado que veio para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar o céu, para nos dar a vida eterna. E é aqui que Jesus, então, começa o trabalhoso caminho que só irá culminar com a sua morte na cruz e na ressurreição. Ou seja, é somente depois da ressurreição que São Pedro, finalmente, irá aprender a lição, irá aprender esta segunda parte da revelação. Que Jesus não é somente o Filho de Deus encarnado, mas que ele veio para morrer por nossos pecados. Jesus tenta ensinar isso.
ele começa a dizer, começa a anunciar profeticamente que ele deve ir a Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. São Pedro, achando que estava fazendo boa coisa, diz para Jesus: Deus não permite tal coisa, Senhor. Interessante que São Pedro diz isso à parte. São Pedro aqui quer chamar a atenção de Jesus, mas não quer fazê-lo em público. Por quê? Porque, claro, tem aqui o respeito para com o mestre. Mas Jesus se volta para Pedro e diz: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Veja, Jesus acaba de dizer a São Pedro que quando ele professa a fé e diz que Jesus é o Filho de Deus, que não foi a carne e nem o sangue quem revelou isso para São Pedro, não foi o ser humano. Mas agora que São Pedro rejeita a cruz, agora ele está pensando simplesmente como um ser humano e não com os caminhos de Deus. É interessante nós notarmos que passados 2000 anos deste episódio, ainda hoje esta é uma pedra de tropeço para o cristianismo. As pessoas estão bem dispostas a aceitar que Jesus seja o Filho de Deus, né? Assim, não é tão difícil para as pessoas darem este primeiro passo. Os bancos das nossas igrejas estão cheios de pessoas como Pedro, que admitem que Jesus é Deus que se fez homem. Mas, quando se fala do mistério da cruz, ali nós esbarramos no incompreensível. 2000 anos passados desse episódio, nós ainda insistimos em querer um Cristo sem cruz. Como se a cruz de Cristo fosse um acidente de percurso. Ou seja, Jesus veio a esse mundo, ele é o amor que se fez homem e pregou o amor, a compreensão, etc. Mas vai fazer o quê, né? Teve essa mancada aí, esse tropeço que foi a cruz. Mas nós agora vamos conseguir, né? Ou seja, aquilo que Jesus não conseguiu, nós iremos conseguir. Nós vamos pregar o evangelho de paz, de amor, de reconciliação, né? De congraçamento universal, de um evangelho de ecumenismo, de paz mundial. E tudo vai dar certo. Meu irmão, veja, nós devemos trabalhar para tudo dar certo. Mas se as coisas não derem certo, se as coisas terminarem na cruz, não se espante, porque a cruz não é exceção, ela é a regra. O caminho é o caminho da cruz. O caminho da redenção é o caminho da cruz. E assim como nosso Senhor Jesus Cristo nos redimiu, morrendo na cruz, também a igreja, sua esposa, irá seguir o caminho do seu divino esposo. Não se assuste se na nossa vida se manifesta alguma cruz, perseguição, porque tudo isso é redenção. Tudo isso é salvação para muitos. Nós devemos nos unir a Cristo e abraçar alegremente essa cruz. Como depois fará São Pedro. São Pedro, cabeça dura, vai levar um tempo para entender isso. Mas quando depois da ressurreição ele compreende, ele vai até os confins do mundo, vai até Roma, e ali derrama o seu sangue, morrendo na cruz, como o seu Senhor, pela redenção da humanidade. Jesus é sim o único Salvador, mas nós somos membros desse Salvador. E assim, a esposa que vê o seu esposo dar na cruz o seu corpo, dizendo: isso é meu corpo que é dado, isso é meu sangue que é derramado, ela responde com igual amor, se entregando
junto com Jesus, para a salvação de muitos. Então, não se revolte se a cruz se manifesta na sua vida. Existe algo de verdadeiramente satânico nessa coisa de um cristianismo analgésico, um cristianismo de quem não quer seguir o Cristo crucificado. Não é que a gente gosta da dor, é que nós gostamos do amor. E o amor nos leva a abraçar muitas vezes a cruz, através da qual vem a redenção vitoriosa do Cristo crucificado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.